Será que nós realmente sabemos quem somos? Você já parou para olhar no espelho e pontuar para você mesma quem você é? Para confessar para você mesma quem você é? Você sabe quem você é? Quem sou eu? Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu o tanto que é difícil responder essa pergunta? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma dinâmica num evento de mulheres e eu peguei uma caixinha de embrulho de presente muito bonita e coloquei dentro dela um espelho. E eu pedi para que todas ali abrissem a caixa e falassem o que elas estavam vendo. E quando elas olharam para o espelho, ou seja, que refletia a imagem delas ali, muitas ficaram sem responder nada. Não sabia falar. Não sabia falar o que via, não sabia pontuar nada a respeito de si. E principalmente nós mulheres, nós olhamos muito para o outro, né? Já falei uma live sobre isso, o poder da renúncia. Nós acostumamos a viver esse mundo de renúncia. Renunciamos para os nossos filhos, renunciamos para o nosso marido e às vezes não olhamos para nós. Quem somos nós? Quem é você? Responde para mim. Se eu pudesse perguntar para você em uma palavra, qual palavra você definiria? Quem é você? Fala para mim, quem é você? Difícil, não é? Você conseguiria trazer para mim aí mesmo nos comentários, escrevendo aí no seu chat, quem é você? Conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Eu queria te ouvir mesmo assim. Queria fazer essa série um pouquinho diferente, sabe? Mais como uma conversa, como um bate-papo, do que como alguém falando somente um monólogo, mais como um diálogo, sabe? Quem é você? Esse sábado, esse final de semana, a gente estava na pós-graduação, como eu disse para você, e aí a professora pegou e falou para nós nos apresentarmos. E a maioria começou assim, ó. Eu sou administradora de empresa, eu trabalho numa grande multinacional, eu cuido de mais ou menos 20 colaboradores, eu sou muito metódica, eu sou perfeccionista, e começou a falar a respeito dos atributos profissionais, como era uma pós-graduação, né? Muitos começaram a trazer abordagens a respeito do que eu faço, o que eu desempenho, a função que eu exerço. E começaram então a falar várias descrições mesmo. Eu sou pedagoga, não, eu sou diretora de uma escola, eu sou diretora de um CMEI, eu cuido de 70 crianças, eu sou... E começaram, a Carla falando, eu sou única, eu sou filha, a Grazi falando, sou agraciada por um Deus maravilhoso, a Anne falou que tem um pouquinho de dificuldade, né, para responder essa frase. Então outros continuaram dizendo a respeito das suas atribuições. Do que elas faziam, do que elas realizavam. Por que às vezes quando a gente se depara com essa pergunta, a gente logo fala o que a gente faz? Porque a gente acredita que o senso de valor e o senso de propósito está naquilo que nós desempenhamos. Principalmente ainda se você for bem-sucedida na missão que foi te confiada. A gente acredita que nós, falando sobre os nossos atributos, falando sobre as nossas qualidades profissionais, falando sobre as ferramentas que nós utilizamos, quantas pessoas nós acompanhamos, quantas pessoas nós lideramos, falando sobre os nossos cargos, traz para quem ouve um senso de propósito, um senso de significância, um senso de valor. E às vezes nós estamos cometendo esse erro. Nós estamos cometendo esse erro de primeiro trazer a abordagem do que fazemos e não de quem realmente somos. Sabe por quê? Porque você não é a função que você exerce. Você não é a atividade profissional que você trabalha. Você não é administrador. E se isso faltar?
E se um cantor, eu lembro uma vez que o Zezé de Camargo, ele teve uma perda na voz e ele ficou muito tempo sem poder cantar fazendo tratamento. E se ele se define como eu sou um cantor sertanejo? Então nesse período ele não é ninguém. Parece que ele ficou, sei lá, uns 6 meses, 7 meses. Então nesse período de 6 meses ele deixa de existir? Você percebe que a gente traz para nós a abordagem do que nós fazemos, do que nós realizamos. Porque nós acreditamos ser muito bonito isso. Nós acreditamos ser muito interessante. Pensa, eu trabalho numa multinacional, eu gerencio uma equipe de 50 pessoas, eu lidero, sabe, o RH da minha empresa. Isso é chique. É muito chique. Mas hoje eu vim falar para você que tem algo que é mais chique do que isso. Tem algo que é mais surpreendente, tem algo que é mais extraordinário, tem algo que é mais magnífico do que isso. E muito mais libertador. Muito mais libertador. A palavra de Deus, ela nos traz essa abordagem, ela nos exemplifica, ela nos define. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus o criou. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Antes até de você ser filha, você é imagem de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Sabe? Você crer nessa verdade, você andar nessa verdade, ela te liberta. Ela te faz andar para novos níveis, viver novas experiências, caminhar em novos horizontes, em novos paradigmas. Antes até de eu ser filha de Deus, eu sou imagem dele, eu reflito Cristo. Sabe, parece que dá até uma mudança de postura corporal. A gente muda o nosso semblante, a gente muda a nossa convicção. Você já parou para pensar, você acordar todos os dias de manhã e declarar para o seu espelho: eu sou a imagem de Cristo. Eu sou a imagem do meu Pai. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Eu acho tão ousado, não sei quantas seguem aqui o Pablo Marçal, e ele fala isso com tanta convicção, ele fala isso sempre. Ele fala: eu sou a imagem. Eu sou a imagem de Deus aqui na Terra. E às vezes as pessoas falam: mas você podia falar que você é coach, você é escritor, você é, sei lá, empreendedor. Ele fala: não, isso é o que eu faço. Eu sou a imagem de Deus aqui na Terra. Se ele entende que ele é a imagem de Deus aqui na Terra, ele vai fluir de maneira diferente. Ele vai entrar nos lugares de maneira diferente, percebe? Com muito mais autoridade, com muito mais convicção, com muito mais presença, com muito mais postura. Porque a percepção de quem eu sou me faz fluir numa nova medida. Me faz andar num novo estilo. É tão revelador, é tão libertador. Porque diante de qualquer adversidade, diante de qualquer desafio, diante de qualquer situação contrária, eu me posicionarei diferente se eu tiver claro no meu coração que eu sou a imagem de Cristo aqui na Terra. Então, diante de uma doença, diante de uma adversidade enfrentada, eu vou falar para mim mesmo: eu sou a imagem de Deus na Terra. Quem sou eu? A imagem de Deus aqui na Terra. Eu sou a imagem de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus protetor, de um Deus cuidadoso. Diante de um problema, eu vou olhar para o problema e eu vou me ver a imagem de Deus aqui na Terra. Ah, aí eu vou poder fazer o que o Senhor fez, porque a palavra afirma que Ele nos enviaria o Espírito e nos capacitaria a fazer coisas maiores do que Ele realizou. Eu ter a percepção, eu absorver essa realidade de identidade me faz caminhar em níveis mais profundos.
Olha só o que a Carla diz. A percepção de quem eu sou me faz fluir numa nova medida, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque o medo não vai me paralisar. Eu não estou falando que nós não teríamos medo. Não teremos medo. Nós vamos ter, amém? O medo é saudável. Mas ele não tem poder de nos paralisar. Porque uma vez que eu sei quem eu sou, eu vou continuar. Eu vou continuar caminhando. Eu me lembro uma situação, uma vez que aconteceu, o Senhor nos deu a honra, né? De poder abrir uma escola na cidade de Acreúna. E era a primeira escola confessional daquela cidade. E quantas adversidades nós enfrentamos ali para aceitar esse desafio de Deus, para aceitar mesmo esse chamamento de Deus para nós. E eu sei que uma vez nós tivemos uma situação muito crítica. A gente estava na Semana da Pátria de setembro, né? E durante o mês de setembro todo, a gente ia cantar o hino nacional. E eu tinha encomendado um hino nacional, uma bandeira do Brasil bordada, bem bonita. Eu encomendei com bastante tempo de antecipação. Oh, a Cleonice falou que lembra. A Melissa foi aluna da Escola Videira, né? E nós ali estávamos naquele momento assim, esperando a bandeira. Isso já era o finalzinho de agosto. O 1º de setembro a gente já queria começar o projeto da Pátria. E eu sei que não deu certo. A empresa não mandou. E eu sei que um dia eu estava tão chateada, tão indignada. Eu peguei meu carro e aí eu comecei a andar, porque eu não queria que ninguém me ouvisse. Eu queria ter um momento só meu e do meu pai. E eu falava bem alto, eu sou imagem de Deus aqui na terra. E eu andava, eu sou imagem de Deus aqui na terra. Eu sou imagem de Deus aqui nessa cidade. Eu sou imagem de Deus nessa escola. Eu tenho essa imagem. Eu carrego essa imagem. Eu comecei a declarar em voz alta. E eu sei que meu coração foi se enchendo de alegria, eu fui me enchendo de gozo, eu fui me enchendo de júbilo, eu fui me enchendo de satisfação. E eu sei que passaram mais ou menos umas 5 horas, eu voltei para a escola, passaram mais ou menos umas 5 horas, eu recebi uma ligação da rodoviária, falando que o meu produto tinha chegado. Sabe por que eu tô te contando isso? Porque quando nós falamos, nós movimentamos. Quando nós declaramos quem nós somos, sabe, algo extraordinário, algo poderoso, algo surpreendente acontece. Algo surpreendente acontece. Você declarar essa verdade, você acreditar nessa verdade, você fluir nessa verdade, vai te fazer caminhar em algo extraordinário, em níveis maiores de profundidade, de revelação. Amém? E deixa eu te falar, tem muito mais valor. Muito mais valor. Você se nomear, você se classificar como filha, como a imagem de Deus vivo, do que você se classificar como o que você faz. Há muito mais valor, é muito mais poderoso, é muito mais significativo você falar que você é a imagem de Deus aqui na terra, do que você falar eu sou administradora, do que você falar eu sou pedagoga, eu sou médica, eu sou dentista. Você é a imagem de Deus aqui na terra. Amém? E eu queria começar essa série de lives falando isso. Queria mesmo declarar. Olha, a Lorena falando, eu tenho esse hábito de declarar quem eu sou em Cristo. Muda totalmente a mente, o ambiente, a situação. E é verdade. É isso mesmo, Lorena. É verdade, é verdade. Muda o ambiente. Quando você declara, o seu coração se enche de alegria. Quando você declara, você libera palavras verdadeiras a seu respeito no mundo físico, no mundo material. Amém? Então eu queria começar essa série de lives declarando essa verdade para você. Nessa série nós vamos falar um pouquinho sobre força de caráter, nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade, nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento, porque eu creio que tudo isso faz parte de quem eu sou. Eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber, entende? Porque se eu me percebo, eu me liberto. Amém? E quando só vejo as falhas e tristeza, a Nathani tá perguntando aqui. Querida, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é iluminado, mas os seus olhos andam em trevas,
Se os seus olhos forem maus, o seu corpo anda em trevas. Isso é muito sério, Natane, e muito poderoso essa sua colocação, muito poderoso mesmo. Tente olhar, porque assim, a nossa tendência, se eu coloco, por exemplo, um papel, presta atenção, e se eu pinto esse papel, vamos imaginar que eu faço uma bolinha bem aqui no meio, Natane, e eu pinto esse papel com essa bolinha e pergunto pra você, fala pra mim, Natane, o que você consegue enxergar aqui? Você tem a oportunidade de me dizer que você vê um pontinho preto no meio da folha. Sim ou não? Mas você tem a oportunidade de também enxergar. Eu vejo uma variedade de possibilidades. Eu vejo possibilidades de eu crescer através dessa folha. Eu vejo possibilidades de eu escrever uma nova história. Eu vejo possibilidades de eu escrever um novo capítulo. E que esse pontinho não vai me atrapalhar, porque eu tenho novas possibilidades. Percebe? Eu também posso pegar um copo, por exemplo, e perguntar, Natane, o que você vê? Eu posso ver o copo meio vazio, eu posso ver o copo meio cheio. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Então, diante dos seus olhos, quando você olhar para você e ver só falhas e tristeza, você vai buscar dentro de você quem você carrega. Você vai buscar dentro de você mesmo quem você carrega. Procure não verbalizar aquilo que o seu coração está cheio. Procure declarar aquilo que o Senhor já definiu para você, porque você não é essa fase que você está vivendo. Talvez a sua fase esteja ruim. E se a sua fase estiver ruim, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, no privado. Eu quero te acompanhar. Quero poder te ajudar. Amém? Quero poder te ajudar mesmo. Nós podemos converter essa história em história de bênção, sabe? Porque é isso que Deus tem para nós. Amém? Então eu quero te agradecer pela sua presença. E eu quero declarar, sabe, que você se posicione nessa medida a partir de hoje, declarando para todas as pessoas que você não é o que você faz. Você é a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Você é uma mulher vencedora. Você é uma mulher que revela Cristo. Você é uma mulher que carrega Cristo. Para pensar. É mais ou menos assim. Vamos imaginar. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E a palavra fala que Deus soprou sobre nós, em nossas narinas, o fôlego de vida. Então imagina Deus estava de fora. De repente ele sopra em nós. Agora existe em mim a vida de Deus. Através disso aqui, ó. Eu não consigo mais separar a água que entrou. Assim foi com Cristo. Quando Cristo soprou em nossa narina o seu fôlego de vida, ele soprou em nós a sua essência. Você é a essência de Cristo aqui na terra. Você é a imagem de Cristo aqui na terra. Amém?